Até hoje, 200 pessoas conseguiram escalar os 7 pontos mais altos do planeta. Um grupo bastante seleto, do qual participaram apenas 2 brasileiros, nenhum nordestino. Mas isso está bem perto de mudar. É que um cearense de Monsenhor Tabosa pode ser o primeiro da nossa região a fincar os pés e a bandeira do nosso estado nos 7 pontos mais altos do mundo. Rosier Alexandre tem 44 anos. Nasceu na zona rural de Monsenhor Tabosa, no sertão dos Inhamuns. Filho de agricultores, viveu com os 8 irmãos neste pequeno casebre de taipa e trabalhou nos roçados até os 15 anos. E foi escalando o Pico do Oeste, no próprio município, o ponto mais alto do Ceará, que descobriu sua paixão pelo montanhismo. O desejo de se aventurar nas alturas foi o escopo para um projeto ainda maior. As divisas do estado ficaram pequenas para o tamanho do sonho de Rosier. Era preciso ir mais longe. Rosier decidiu então escalar o ponto mais alto de cada um dos 7 continentes da Terra. Foi aí que surgiu o projeto 7 Cumes. A preparação para concretizar o desafio começou com a escalada do Cerro Valecitos, na Argentina, a 5.500 metros de altitude. Em janeiro de 2006, Rosier foi o primeiro montanhista do Norte e Nordeste a chegar ao cume do Aconcagua. São 6.962 metros de altitude, para atingir o ponto mais alto da maior montanha gelada fora da Ásia e a segunda da Terra. A Sentinela de Pedra, como era chamada pelos incas, tem aspecto piramidal com 3 faces. A menos perigosa é a face noroeste e a mais perigosa é a face sul, com abismos de mais de 2.000 metros. Mas além da altura, os principais riscos na Aconcagua são outros. Ar rarefeito, frio de até 45 graus negativos, rajadas de vento, nevascas e as temíveis avalanches, elementos que fazem que apenas 20% dos que tentam escalar o Aconcagua tenham êxito. Do Aconcagua, o primeiro grande desafio foi eu não tinha referência nenhuma, não tinha outro nordestino, nem outro, enfim, poucos brasileiros tinham escalado essa montanha e praticamente ninguém conseguia publicar nada, nenhuma informação. Então, essa inexperiência com montanha gelada foi um desafio muito grande. E apesar disso, fazer uma expedição, como eu fiz, chegar a 6.700 metros, foi um grande desafio. De 16 de janeiro de 2006, abrimos a bandeira cearense no cume do Aconcagua. E aí sim, oficialmente, publicamente, foi o começo do projeto 7 Cumes. 3 anos depois, em janeiro de 2009, Rosier chegou ao cume do maior vulcão do mundo. Localizado no Chile, o Ojos del Salado fica a 6.089 metros de altitude. 2 anos depois, foi a vez de subir o Kilimanjaro, na África, o 4º ponto mais alto do mundo. O monte está localizado no norte da Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia, cercado pela planície de savana e pela maior concentração de animais selvagens do planeta. O antigo vulcão tem a cratera coberta por neve, mas as temperaturas são bem diferentes. Foi uma experiência também muito boa de conviver com os africanos, uma população extremamente sofrida, mas está numa região também muito bonita. Primeiro, parece muito com o Brasil, principalmente com o Nordeste, porque está próximo à linha do Equador. É uma montanha que tem quase 6.000 metros de altitude e tem gelo, é uma curiosidade, está na linha do Equador e você observar aquela quantidade de gelo, é uma montanha lindíssima. Foi mais uma experiência super agradável e principalmente por saber, a segunda etapa do projeto 7 Cumes já cumprida, foi muito bom. Em agosto de 2011, Rosier chegou ao ponto mais alto do Elbrus. Situado entre os mares Negro e Cáspio, na Rússia, é um vulcão extinto com encostas irregulares, devido ao derramamento de lavas. São 5.642 metros de altitude, um divisor de águas, ou melhor, de gelo, na trajetória de Rosier. Foi o meu Enem, foi o meu vestibular para dizer assim, eu consigo realmente passar, deixar de ser pré-universitário ou não. Quando eu planejei a expedição, planejei por a face sul, que é uma face mais tranquila, tem uma boa estrutura de apoio, apesar de ter bastante gelo, ter gretas, mas dentro do 7 Cumes ela não está dentro das que oferecem grandes dificuldades. Mas quando eu estava me preparando para partir para o Elbrus, veio um desafio muito grande, que foi a notícia. A face
sul do Elbrus está fechada, ninguém pode subir. Por conta do terrorismo interno que estava acontecendo lá na montanha, estava fechada. Explodiram estação de esqui, explodiram acampamentos, mataram montanistas, mataram esquiadores com bombas, e aí o governo não conseguia sequer identificar que grupo estava provocando isso. A única forma que ele teve foi fecha a montanha, encerra as expedições, e eles me deram a alternativa. Bom, tem a face norte, se você topar, que são só paredes de gelo. Só paredes e mais paredes de gelo com alto risco. Eu disse, eu quero. Afinal de contas, se eu quero fazer os 7 cumes, eu preciso fazer o Elbrus. E aí eu tive que fazer a face norte com todas as suas paredes. 3 já tinham se quebrado, 3 já não estavam conseguindo mais subir a montanha, nós só éramos 3. E aí, chegando a 3.700 metros, para preparar, juntar os equipamentos e descer da montanha, eu comecei a olhar para o céu, à noite, vendo aquele céu lindo e maravilhoso. A tempestade tinha passado, estava o céu aberto, não tinha uma nuvem, não tinha vento nenhum. Eu fiz um convite para os meus amigos, olha que tempo maravilhoso, vamos para o cume. Mas todos olhavam e diziam assim, pô, Rosier, nós estamos a 3.700 metros, o cume está a 5.642. São 2.000 metros, são 2 quilômetros de parede de gelo, montanha acima. Ninguém faz isso daqui. Todos sobem, acampam a 4.800 metros para de lá ir para o cume, não daqui. Eu disse, sim, mas é possível que a gente faça. Vamos sentar? E aí, enfim, os meus 2 colegas pensaram um pouquinho, vamos. E terminamos partindo. O que a gente escutou, todos que estavam lá, gente do mundo inteiro dizer, Brazilians crazy, os brasileiros são malucos, são loucos. E a gente partiu de 3.700 metros e conseguimos chegar ao cume. Localizado na Indonésia, é a pirâmide Carstens, na Oceania. É a única das 7 montanhas formada exclusivamente por rochas. Ao lado dela está a maior mina de cobre do mundo e uma das maiores minas de ouro a céu aberto da Terra. Em volta dessa mina de ouro tem uma população muito grande, passando uma fome miserável, uma pobreza extrema, gente comendo morcego cru, pega morcego com a redinha, morcego cru e comem, comem rato, comem barata, tudo que se mexe eles comem, se não se mexer é mais fácil de comer. Então assim, e aí existem movimentos políticos que querem a emancipação dessa região, porque eles sabem, se aquela região consegue emancipação política, eles estarão muito bem. E ao mesmo tempo existem ainda tribos selvagens canibais que moram também nessa floresta. E existem muitas tribos que estão passando fome, que estão ali querendo de qualquer forma sobreviver. E essa tribo estão, volta e meia, sequestra o montanista para conseguir dinheiro. Por sorte, nós fomos sequestrados, eu poderia ter sido sequestrado por os canibais. Se tinha sido pior, eu não estaria aqui contando a história. Fomos sequestrados por tribos que queriam dinheiro. O meu guia vinha atrás, chegou uns 5 minutos depois, para mim foi uma eternidade, esses 5 minutos com a faca no pescoço, chegou e começou a negociar com esse nativo, e aí essa negociação durou em torno de 40 minutos, que para mim foi 2 eternidades, até que, enfim, conseguiu me soltar, e inclusive soltou sem pagar nada, conseguiu negociar, liberou e fomos embora. Depois passamos por mais 2 emboscadas ainda no meio da floresta, só que mais educadas, mais elegantes, em nenhum momento nos ameaçaram, não nos pegaram fisicamente, mas os caras largamente armados, com arco e flecha, com facão, com machado. Tivemos que pagar um resgate para a gente conseguir seguir montanha acima. Então, assim, foi traumático, foi difícil pra caramba. É uma montanha que só o desafio de passar 6 dias dentro da floresta, com muita lama, com chuva, para conseguir chegar na base da montanha, só isso já em si configura um desafio muito grande para começar a parede. Um preparativo para a escalada da montanha mais fria da Terra, que fica a 6.194 metros de altitude, o McKinley, no Alasca. Há registros de sensação térmica de até menos 100 graus Celsius no cume e ventos de mais de 100 km por hora. Toda a expedição é feita em cima de geleiras. Os 5 acampamentos são feitos cavando gelo e enterrando a barraca para se livrar das fortes rajadas de vento, na 3ª maior montanha do mundo. Eu já conheci o McKinley, eu tinha chegado a 63 metros do cume na expedição anterior. Então isso me ajudou a poder fazer um planejamento com mais segurança. Além de informações de livros, revistas, jornais, internet, eu já tinha ido para o McKinley, eu já conhecia toda a montanha. Porque o McKinley em si, por conta das condições climáticas, é a montanha mais fria da Terra, é uma das montanhas mais selvagens, é uma montanha que não tem nenhuma estrutura de apoio, você tem que ter autonomia total, levar a tua alimentação, levar equipamento, levar fogareiro, levar combustível, levar a tua placa solar. Então, assim, cada um tem que ser dono do próprio nariz. Hoje o McKinley é uma das montanhas mais difíceis de escalar. Dia 13 de junho, eu estava acampado a 3.300 metros de altitude. Do lado da minha barraca, tinham 3 barracas com um grupo de japoneses. Eram 5 japoneses que estavam lá.
Nós subimos no dia 13, eu e meu amigo, estava só com um amigo, que é um paranaense, um catarinense, subimos para o acampamento seguinte e eles ficaram lá para subir no dia 14. Só que começou a cair muito, vinha caindo muita neve. Quando a gente passamos tudo bem, tranquilo, subimos uma parede que está logo do lado do acampamento, subimos com segurança, chegamos no acampamento seguinte. No dia seguinte, dia 14 de junho de 2012, quando 5 japoneses foram passar no mesmo lugar que nós tínhamos passado, desencadeou uma avalanche muito grande, que pegou 4 deles e jogou dentro de uma greta, morreram na hora, nem condições de resgate existiu, só um deles sobreviveu. Fechando o projeto Sete Cumes, ainda tem o Vinson, na Antártida, e o gigante Everest, na Ásia. A parteira lá em Monsenhor Tabosa conseguiu inserir um DNA de paixão por montanhas, que isso veio de lá, com certeza, desde a infância em Monsenhor Tabosa, olhando para as montanhas que tinha lá, que é onde está o ponto mais alto do Ceará, que vem essa paixão louca, desmedida.